Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio do JalecoCast, aqui ainda na nossa temporada no sul do país, na cidade de Pelotas. Hoje com uma figura especial aqui na cidade, reconhecida, e uma autoridade no ramo da cardiologia. Dr. Ismael Bassani está aqui com a gente, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, antes de mais nada, qual que é o teu arroba? Fala aqui para nossa câmera, só para todo mundo já te seguir. Tudo bem. ismaelbassani.cardio, é o Instagram, né? Fechou. Isso aí. Antes de a gente começar, quero só mais uma vez agradecer a ICS Seguros, que está com a gente desde o primeiro episódio. QR Code na tela, escaneia, manda uma mensagem lá que viu no JalecoCast. Peguei justamente isso para falar hoje. A ICS consegue te ajudar, tu que é profissional da saúde, trabalha de forma autônoma e tudo mais, em doenças graves. Se porventura tu tiver alguma doença grave, como um infarto, AVC, alguma coisa assim, não estou desejando, mas a gente precisa estar preparado. Então ela consegue te assegurar também. Então entra em contato, te prevenir é muito importante. Ninguém deseja isso, mas ninguém sabe quando pode acontecer. Então, inclusive, a gente vai bater um papo sobre essas questões também. Entra lá, QR Code, escaneia, fala que viu aqui. Doutor, muito obrigado pela presença. Antes de mais nada, quem é Dr. Bassani? Me fala um pouquinho de onde tu é de Pelotas, não é? De onde que tu veio para esse mundo? Tudo bem, Gabriel? Pô, prazerzão vir aqui, né, participar do programa. Tchê, então assim, na verdade eu não tenho parentesco em Pelotas, né? Eu nasci numa cidade de 4 mil habitantes chamada Ilópolis, que é na Serra, né? Próximo a Encantado, Lajeado, Arvore. Aí o pessoal que conhece eu já vou afunilando. Aí tem Arvorezinha, Putinga, Antagorda, isso tudo é na volta. E o que acontece? O ensino não é muito bom lá, né? Então tem uma escola pública até o 2º grau. E eu fui com 12 anos a Porto Alegre, né, estudar, eu e meu irmão. E o pai médico, né, então sempre incentivou a estudar desde cedo. Comecei o gosto pela medicina já na fase do 2º grau. Prestei vestibular, não passei na primeira vez. Aí na segunda vez foi quando eu conheci Pelotas. Eu fiz vestibular aqui em Pelotas. Passei aqui, mas acabei passando também em Porto Alegre. E fiz a faculdade lá, fiz toda a formação, fiz medicina 6 anos, fiz clínica médica mais 2 anos, cardiologia mais 2 anos e me especializei na área de cateterismo e hemodinâmica, né, que é uma subespecialidade. E logo que eu me formei nessa subespecialidade, eles estavam desenvolvendo serviço nessa região, me convidaram para cá e acabei vindo em 2013. Aí trouxe a minha esposa, aí vieram meus filhos e aí eu tô de lá até aqui. E o senhor falou da clínica médica, né? Só para quem não conhece, assim, todo cardiologista ele tem que passar por toda a formação na medicina, depois a especialização na clínica médica. Como é que essa? Não, na verdade não. Assim, hoje em dia tem os cursos de cardiologia, que é aquele estudante que se forma médico e faz um curso de especialização. Tá. Ele precisa depois, então, claro, validar esse curso através de uma prova. E, por outro lado, tem a residência médica, que é algo que, então, tu faz uma prova específica, né, um teste, e aí sim, para fazer a residência em cardiologia, tu tem que fazer uma residência em clínica médica, uma formação mais longa, que, ao meu ver, é mais completa. Assim. Eu penso que essa residência em clínica médica, ela é onde tu passa em todas as doenças. Então, tu não vê só a parte de cardiologia, mas tu vê, por exemplo, cirrose, pneumonia, câncer. Tu faz 2 anos especializado nessa área e depois vai te nichando. Aí depois tu faz a cardiologia e depois nicha mais ainda, que faz a parte de cateterismo, que é mais específico relacionado com infarto, colocação de stent, né? Então... E o que te levou para essa área da cardiologia? Assim? Teve algum caso que o senhor viveu ou enfim? Olha, Gabriel, eu sempre gostei muito de gente, assim, sempre fui muito clinicão, assim, né, cara? Então, examinar os pacientes. Na faculdade tinha aquele, não chegava a ser o apelido, mas o estilo meio Pat Adams, assim, que tratava bem o paciente, cuidava, abraçava, uma boa relação médico-paciente. Talvez um pouco herdado do meu pai, que tem um pouco isso, né? Seu pai é especialista? Ele lá em Ilópolis, ele é clínico geral e cirurgião geral, então ele faz tudo, assim. Ele ainda reside lá? Reside lá, trabalha ainda, né? E como tive muito essa relação com o paciente, eu sempre fui para clínicas. Vou ser clínico, então fazer primeiro clínica médica. Aí a cardiologia, ela te abre muito, né? Tu pode fazer intervenção e essa parte da intervenção, do cateterismo, para mim, assim, é
não dá para dizer que é a melhor área da cardiologia, mas a mais recompensadora, porque tu pega o paciente, às vezes muitas vezes infartando, com dor no peito, ruim, e tu desobstrui a artéria e é uma anestesia local, então rapidamente o paciente já tem melhora da dor, melhora da sudorese, então ele melhora rápido, assim, com só uma intervenção, então é muito recompensador. E aí dentro da cardiologia, então eu vi essa área que achei muito interessante, acabei estudando, né? E me direcionando para isso. Entendi. E hoje, assim, no seu consultório, né, digamos, tem algum perfil de paciente? Ou a área cardiológica, por exemplo, né, no popular a gente vê muito assim, problema de coração são pessoas bem mais velhas e tudo mais. Tem isso? É uma realidade, não? Ou tem muitas não, mas acredito que tem um número considerável de jovens também que sofrem dessa questão ou não? Não tem. Na verdade, o perfil de paciente, assim, eu sempre atendi muito paciente grave, por estar no hospital, atender pacientes infartados. Então, pacientes com stents, pacientes com cirurgia cardíaca, mas também tem um grande número de jovens, né? Desde jovens com uma herança genética, que o pai era hipertenso, ele já está com a pressão 14/9 e ele quer fazer aquela avaliação. Hoje em dia a gente tem um problema crônico, que é o abuso, na verdade, de esteroides anabolizantes, né? Então a gente vê muito jovem academia usando esteroide e isso acaba gerando aumento da pressão arterial, muitas vezes dando sintomas de arritmia, e esses pacientes também muitas vezes acabam consultando. Mulheres também, que hoje outro problema crônico da nossa sociedade hoje é a ansiedade, né? Então a ansiedade se confunde muito com sintomas cardiológicos. Muitas vezes a gente vê jovens de 25, 30 anos se queixando de palpitação, coração acelerado, e não consegue identificar se isso é da ansiedade ou se é arritmia. E às vezes é difícil mesmo. A própria arritmia gera ansiedade e a ansiedade, o paciente ansioso, tem mais arritmia também. Então, e acaba tendo que consultar por causa disso. Então, o perfil é muito amplo. Assim, eu tenho pacientes desde 90 a 95 anos, pacientes de 50 a 60 na meia idade, até pacientes mais jovens, de 25, 30, só não atendo crianças, né? Acima de 15 anos, atendo normal. E pegando esse gancho da pressão arterial que o senhor falou, antigamente se falava um valor, a média da pressão tem que ser tanto e tal, a baixa que é o problema, a alta que é o problema. Qual que é o padrão, assim, o ideal no comum? Assim? Então, assim, a pressão ideal é 120/80, 12/8, né? A vida toda sempre se falou que 14/9, acima desse valor, de maneira persistente, né, seria uma pressão alta. Não quer dizer que tua pressão está sempre 12/8 e um dia tu está um pouco ansioso, estressado, ela deu 14/9 e tu é hipertenso. Não. A pressão ela oscila ao longo do tempo. O que torna uma pessoa hipertensa é a pressão alta de maneira sustentada. Tem várias medidas, 14, 15/9, esse paciente é hipertenso. O que tem se mostrado nos estudos é que a pressão mais baixa um pouquinho ela é melhor. Então não é que os níveis os parâmetros baixaram, mas o que se vê? Uma pressão 135/85, ela já é uma pré-hipertensão. Então esse paciente já tem que ter mudança de hábito. Então hoje em dia está sendo mais precoce a intervenção em relação à mudança de hábito. Entendi. Então, o paciente está um pouquinho acima do peso, a pressão dele não está 14/9, ele não é hipertenso ainda, mas ele está com uma pressão 135/85, 138/88, então ele não está normal, ele está com uma pré-hipertensão, ele já precisa talvez reduzir o sal, tem que começar a fazer uma atividade física, tem que reduzir o industrializado, melhorar o sono tem uma grande questão em relação à pressão arterial. Talvez uma das principais queixas que eu tenho, que é a oscilação da pressão arterial, aquele paciente que a pressão está toda hora descompensando, é por causa do sono e da ansiedade. E por que o sono, assim, especificamente? A falta dele? Assim, a pressão arterial é a pressão que o nosso coração ele bombeia o sangue com uma pressão. Tá. Então, tudo que interferir no nosso mecanismo, no nosso ambiente, vai alterar a pressão arterial. Por exemplo, se agora tu começar a ter uma dor nas costas muito intensa, essa dor vai aumentar a tua pressão arterial. Tá? Então, se eu e tu agora vamos dar uma volta na quadra rápido e eu for lá e medir tua pressão, a pressão vai estar alta. É um mecanismo de adaptativo. Então, tudo que interfere o teu mecanismo, uma noite mal dormida, se tu não dormiu nada, a noite ficou
ruim, dormiu 3 horas, é normal tu acordar e a pressão tá um pouco mais alta, 14/9, porque tu não tá num estado de harmonia, digamos assim. Sempre que quebra essa harmonia, então aquele paciente que é muito ansioso, muito estressado, ele vai ter mais pico hipertensivo. Por isso que sempre que a pressão está descontrolada, o que a gente fala para o paciente? Olha, quanto mais harmônico tu tiver, melhor, de maneira saudável. Então, assim, a atividade física mesmo. Não é bom aquele paciente que passa a semana inteira em repouso e no sábado vai jogar um futebol com os amigos e ainda regado por um churrasco, cerveja depois do futebol. Por quê? O teu organismo ele se acostuma com o repouso, tá o dia de semana inteira em repouso, e vai lá e dá um estímulo muito intenso que é o futebol. Não que não possa fazer, mas para o organismo de maneira saudável, o bom é que tu faça 3, 4 vezes por semana uma atividade que pode até ser moderada ou até leve. Os estudos mostram que as pessoas que fazem atividade leve a moderada vivem tanto quanto ou mais quem faz muito intenso. Então, tu não precisa fazer extremamente excessiva atividade física. Por isso que o mais importante em relação ao coração, à pressão arterial, não é a intensidade, é a regularidade. Né? Então, tu fazer uma atividade leve a moderada, talvez tu não vá conseguir alcançar o corpo que tu quer ideal, sarado, mas para o coração, 3, 4 vezes por semana, 40 minutos, atividade leve a moderada, ela vai fazer tu viver mais. Isso está relacionado com acredito que sim, mas né, está relacionado com aumento da frequência cardíaca não tão intensa? Ou não? Por exemplo, de uma caminhada leve para uma corrida de HIIT, por exemplo, sim, né? É essa a relação? Mas nem tanto, assim. Eu te diria que a gente não vê tanto pela frequência, mas pela intensidade. Não que não possa fazer, é bom também fazer atividade intensa, 3, 4 vezes. Mas se tu manter essa regularidade, 3, 4 vezes, fazer um HIIT, por exemplo, tá muito bom, tá ótimo. Entendi. Mas tenta manter a regularidade. Diferente se tu for fazer exercício realmente ao extremo, por exemplo, triatleta. Tá. A gente já sabe que ao extremo aí ele não é tão benéfico. Não que seja ruim assim, mas não é tão benéfico. O senhor falou uma questão, né, do churrasco, da bebida e tal, né, da cerveja. Não sei se ainda se fala isso, mas eu já ouvi muito falar que uma taça de vinho faz bem pro coração. Isso é verdade? Na verdade é mais mito que verdade. O que acontece? Isso sempre se falou pensando nos flavonoides, que são as substâncias que tem na uva, né, que são cardioprotetoras. A gente não pode esquecer do álcool como geral. Então, assim, na verdade, hoje em dia o que se sabe é que o álcool, toda bebida alcoólica, ela tem um efeito negativo em relação ao corpo, em relação ao cérebro, envelhecimento do cérebro, envelhecimento da pele, desidratação. Então, eu acho assim, a gente não precisa ser o Joãozinho do passo certo, não precisa nem tanto a 880. Claro que o paciente toma, tem muito paciente idoso que toma uma taça de vinho depois do almoço. E tá tudo bem, que nem alguém que come 2, 3 quadradinhos de chocolate depois do almoço amargo, não tem nenhum problema, isso não vai trazer nenhum malefício. Mas hoje em dia já não dá para dizer que o álcool, que o vinho, ele é benéfico para o coração. Então, isso não é mais mito do que verdade. E me diga uma coisa, né, voltando ali à sua especialização maior, assim, do cateterismo. O que é, de fato, assim, o cateterismo na prática? Assim? Qual é o paciente que precisa passar por esse procedimento? Como que ele funciona na prática? Bom, então, para entender o que é o cateterismo, é interessante a gente saber que o coração ele é o motor do nosso corpo. Tá? O coração nada mais é do que uma bomba que bombeia o sangue. Ele está bombeando sangue o tempo todo, a 60, 70, 80 batimentos por minuto. E existem pequenas veias, né, pequenos vasinhos que levam sangue no coração. E esses vasinhos eles podem entupir, né, e causar um infarto. Então, mas o que vai causar o entupimento? Então, os principais fatores que causam entupimento são 5, que é a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o tabagismo, o cigarro e a genética. Então, teu pai infartou. Então, esses são os fatores principais. Então, quanto menos disso tu tiver, menos chance de precisar de um cateterismo. Quanto mais desses 5 fatores tu tiver, mais chance. Então, tem muito paciente que fuma, está com diabetes compensado e o pai infartou. E ainda tem pressão alta. Cara, assim, é quase uma questão de tempo ele vir a infartar. Pode ser que tenha sorte e não venha. Mas tudo está contribuindo para que isso ocorra. Então, é que eu sempre falo.
esses pacientes, o ideal é a gente pegar na frente, não deixar dar o estouro, não deixar dar o infarto. Então, se ele está tendo dor no peito, cansaço, é bom fazer uma avaliação cardiológica. Entendi. Mas, normalmente, o cateterismo ele está indicado para quem tem dor no peito, que a gente chama de angina, né? Que é a dor de origem cardíaca. Então, paciente com dor no peito, aí o cardiologista desconfia que possa ser angina, pede o cateterismo. Ele pede. E é sempre um procedimento de urgência? Não. O cateterismo, como regra, é um exame, né? Assim como é um exame invasivo. Sim. Mas é um exame como é uma endoscopia, por exemplo, uma colonoscopia. Entendi. E a rotina é que ele seja feito de maneira eletiva. Então, o paciente consultou, digamos assim, tem 60 anos, fuma e tem diabetes. E o pai infartou e começou a ter uma dor no peito para caminhar, que é uma dor bem característica da angina. Né? Então, a dor do coração, como é que funciona? É uma dor normalmente em aperto, né? Que piora o esforço e alivia o repouso. Então, aquele paciente diz, olha, Ismael, eu vou até a vendinha e me dá uma pressãozinha no peito, mas eu chego lá e já dá uma acalmada. Opa, isso fala a favor de angina, de entupimento nas artérias ou veias do coração. Outro fator. Isso repetidamente, não um caso isolado. Isso, repetidamente. Irradiação para o braço, irradiação para a mandíbula, muitas vezes associada à sudorese. O paciente tem a dor e ficou sudorético. Opa, tem que ficar atento. Então, essa sudorese não vem do esforço físico. Não é um sinal ali do. E o que faz nesse caso? Assim? Sai correndo para o hospital? Como é que é o passo a passo? É como se fosse uma dor na perna. Então, assim, se tu começou a ter uma dorzinha no peito para caminhar, mas tá estranho, eu não tinha isso antes. Cara, eu vou ter que consultar. Então, nem que seja com o clínico, para o clínico fazer uma avaliação, ou vai direto para o cardiologista que ele vai avaliar. Agora não. Tô em casa, nem fez esforço, já tem uma dor intensa. Não passa. Cara, na dúvida, vai para emergência, faz o eletrocardiograma, faz enzimas. Que nem uma dor na perna. Dor na perna, é muito intensa, cara, tem que avaliar. Se é uma dorzinha leve, dá tempo de esperar uma semana, por aí, né? Entendi. E claro, se é um paciente jovem, um paciente de 20 anos com dor no peito, a chance de infartar é quase zero. Então, é diferente de ter esses fatores que eu te falei, por um diabético, um tabagista. Esse paciente sim é mais preocupante. Né? E se fala muito, o senhor trouxe, né, o paciente jovem, se fala muito de, um infarto num jovem é muito pior do que um infarto no idoso. Assim, por quê? É verdade? Isso é verdade. É verdade, porque assim, o que acontece? No idoso, muitas vezes esse entupimento vai ocorrendo aos poucos. Então o paciente ele vai depositando colesterol, gordura na parede da artéria e vai entupindo ao longo de 5, 10, 15 anos. E quando ele entope 100%, ele já tem um mecanismo de defesa. Então já tem uma rede de vaso protegendo aquele coração. Entendi. E o jovem não. O jovem às vezes por exemplo... o que é? Vai se formando novos vasos para irrigar? Uma rede de circulação colateral. Então tu imagina, por exemplo, um jardim em que tem uma mangueira levando água para aquele território. Só que começa a entupir aquela mangueira. Então, é um mecanismo de defesa do coração que vai criando micro raminhos, canalículos de água até lá. Isso ao longo de 5, 10, 15 anos, digamos assim. Agora, no infarto no jovem, e às vezes não é esse mecanismo no jovem, às vezes é cigarro ou esteroide. Muitas vezes. E o que acontece? Tá tudo normal, daqui a pouco é um coágulo que tranca. Cara, aí a grama aquela já não tem mecanismo de defesa. Aí Entendi. Então, por isso que é um mecanismo que realmente não é mito, isso é verdade. Interessante, né? É muito... E como o corpo ele vai se adaptando ao longo do tempo, né? E essa ramificação, digamos assim, ela acontece de forma natural ou ela acontece por conta do coração já vir tendo esse comprometimento ao longo do tempo? Isso, então essa ramificação, ela é por causa do entupimento, né? E algo que ajuda bastante essa ramificação é a atividade física. Então, por isso que a gente recomenda, mesmo o paciente que já teve um infarto e machucou aquela área do coração, vai ter que esperar uns 30 dias, se recuperar do infarto, mas depois ele tem que começar a atividade física para mandar ramificação para aquele território. Entendi. Então é que nem quebrou a perna.
Então vai lá, fez a cirurgia, colocou o parafuso, espera uns 15 dias, um mês para melhorar e depois tu vai fazer fisioterapia para fortalecer. O coração é a mesma coisa, ele é um músculo, né? Sim. Então é a mesma coisa. E hoje, assim, no seu consultório, qual que é a... Não sei se tem uma específica, mas qual que é a principal ou uma das principais causas, assim, dos problemas cardíacos? O senhor falou 5 pontos específicos, mas tem uma, assim, não. Se o paciente tem essa condição, é quase que certo. Olha, eu não diria que é quase que certo, mas assim, o que é a principal causa de infarto hoje, problema cardíaco? É a obesidade e todos os problemas que ela traz. Tá. Porque basicamente hoje em dia, quando eu me formei há 20 anos, nós tínhamos um grande problema, que era o tabagismo. Muita gente fumava. Sim. E isso, com as políticas, com aumento de impostos, preço de cigarro, se reduziu bastante. Hoje em dia, a obesidade é uma nova pandemia, né? Metade da população brasileira está com sobrepeso. Se nós olhar para o lado, cada 10 pessoas, 5 estão com sobrepeso. Obesidade é 1/4, é 25%, é muita gente. E o problema é que a obesidade ela traz mais de 200 doenças associadas. 200 doenças. Então, as mais conhecidas que causam problema no coração é diabetes, colesterol e pressão alta, né? Então, eu vejo que no meu consultório, cada 10 pacientes, 8 estão com muitos problemas cardiológicos por causa da obesidade, né? Inclusive, na minha visão e de muitos médicos, essa inundação de farmácias pelo Brasil, tu passa em cada esquina tem uma São João, Panvel. Essa polifarmácia dos pacientes está relacionada com a obesidade, porque a obesidade ela causa pressão alta, colesterol, diabetes, mas também pernas inchadas. Então as mulheres com sobrepeso estão com as pernas inchadas, tem que usar diurético, tem que usar varicel, diosmin, remédios para insuficiência venosa. Muitas vezes gera problema de autoestima na mulher, então ela fica mais ansiosa, um pouco depressiva. Aí já remete a não fazer uma atividade? Já entra o ansiolítico. Problema de artrose, muito comum, dor nas pernas. Então o paciente já tem que usar remédio para dor, usar colágeno. Então quando tu vê, ele está usando 7, 8 remédios, né? Simvastatina, glifade para o diabetes. Então, se tu me perguntar, não que quer dizer que o paciente que é obeso ele vai infartar, não é isso? Sim. Mas a obesidade é, sem dúvida nenhuma, a principal causa hoje, e por isso que eu tenho falado tanto sobre obesidade. E, graças a Deus, chegou no Brasil esse ano o Mounjaro. O ano passado, já faz mais tempo que temos o Ozempic, o Wegovy, que são remédios, além de reduzir o peso, eles trazem benefícios para o coração. Então, um paciente que já infartou e está com obesidade, o Wegovy, que é a semaglutida, né, é o mesmo remédio que o Ozempic. Além de baixar o peso, esse paciente vai infartar menos. Tem menos chance de infartar e ter AVC no futuro. Então, por isso que é tão importante que está vindo tão forte essas medicações. Entendi. Então, dentro hoje do seu consultório, o senhor trata alguns pacientes com essa metodologia? Sim, com certeza. Então, assim, o tratamento da obesidade, ele faz parte do meu consultório também. Então, é muito comum hoje tratar o paciente como um todo. Sim. Né? Então, hoje em dia não tem necessidade de encaminhar o paciente ao endocrinologista, ao nutrólogo para tratar a obesidade. A gente trata no consultório, porque é uma doença extremamente prevalente nos pacientes. E existe alguma idade específica que eu tenho que começar? Por exemplo, o senhor atende minha mãe, o senhor sabe que ela fez bariátrica há pouco tempo e tudo mais, mas a minha família toda é obesa, assim, né? Vamos trazer para o meu exemplo, eu tendo ali a minha família toda obesa, minha avó era obesa, todo mundo operou e etc. Se eu não tenho sintomas, né? Se eu não tenho dor no peito, essas coisas assim, eu tenho que já a partir de X idade começar a investigar como prevenção ou eu apenas cuidando da minha saúde já é suficiente e só procurar quando eu tiver algum sintoma? Como que fica essa questão? Não, assim, em relação à parte cardiológica, não tem dúvida, assim, pelo menos depois dos 30 anos, 35 anos, tu tem que fazer uma avaliação, né? Porque assim, tu vai ver se tu pode não sentir nada, mas tua pressão está alta, teu colesterol pode estar alto. Então, um exame básico para fazer um eletrocardiograma, exame de sangue, depois dos 30, 35 anos. Isso, e a partir daí tu vai definir se esse paciente é um paciente que eu tenho que ter mais cuidado, ou se é alguém saudável, que está muito bem, aí pode ser até em 5 anos. Se é uma pessoa com todos os fatores normais. Agora, se é alguém que já está com colesterol alto,
já está com sobrepeso, aí eventualmente tu vai fazer a revisão a cada 1 ou 2 anos. Assim. Entendi. Doutor, entrando um pouquinho nas questões de medicações, assim. O paciente que ele precisa, até já entrando no nosso quadro, que já te trouxe algumas perguntas se era mito ou verdade, até já entrando oficialmente nisso. O paciente que ele toma remédio para pressão, ele pro resto da vida ele vai tomar remédio? Não, isso é mito. Tá? É mito por quê? E tem muito paciente que não quer tomar remédio para pressão porque acha que quando começar a tomar não para mais. Na verdade, grande parte dos pacientes seguem tomando remédio a vida toda porque não conseguem controlar os fatores de risco. Né? Então, assim, uma grande causa da hipertensão é a obesidade e o sedentarismo. E a ingesta de muito industrializado. Os industrializados têm muito sódio. Então, se tu conseguir melhorar a tua dieta, conseguir fazer atividade física, tu para o remédio. O que é muito comum, por exemplo, é pacientes pós-bariátrica. A maioria dos pacientes que vão para a cirurgia bariátrica usam 3, 4 remédios para pressão. Sim. E esses pacientes operam a cirurgia bariátrica, perdem 10, 15, 20, 30 quilos, param de tomar todos os remédios da pressão. Então isso é mito. Então é totalmente aliado não estilo de vida, como totalmente. Mas assim, a obesidade a obesidade. Assim, não é todos, tem muitos que emagrecem, não perdem, mas a grande maioria perdendo peso, se não tirar o remédio da pressão, ao menos reduz o número de remédios. Entendi. Para outra pergunta, o colesterol alto só é perigoso quando vem acompanhado de sintomas? Não, então assim, o colesterol, na verdade, ele não dá nenhum sintoma, né? O paciente pode estar com 300, 400 de colesterol. Eu tenho um paciente com 2.000 de triglicerídeos e ele não sentia nada, né? Foi fazer exames, mas a gente olhando, a gente identifica alguns sinais e sintomas, né? Mas não dá, por isso que é tão importante fazer exame. Então, esse paciente é o paciente que eu mais tenho de colesterol alto, tem 2.000 de triglicerídeos. E ele não sentia nada, foi através de exame de sangue. Só que se ele não tratasse, ali na frente ele ia acabar tendo infarto ou um AVC, né? E essa periodicidade dos exames, assim, o quê? A cada 6 meses, um ano, então, menos? Se o exame é normal, tu pode fazer uma vez por ano. Se ele está alterado, digamos, colesterol deu 300, tu começa a medicação e avalia em 6 meses. Aí, depois que tu equilibrou, pode ser uma vez por ano. Entendi, legal. Alto volume de exercício físico, a gente até estava falando um pouquinho sobre isso, em atletas e amadores, muito ativo, pode acelerar a progressão ou a instabilização das placas de arteriosclerose? Então, assim, na verdade, o que se sabe? Que a atividade física em altíssima intensidade, então, assim, talvez seja difícil explicar, mas a atividade física e a relação dela com o risco é uma curva J, ou seja, tu não fazer nada de atividade física, o teu risco ele é alto. O paciente que é sedentário tem um risco alto. Tu começa a fazer atividade física, esse risco vai baixando. Então, 2, 3, 4 vezes por semana. Mas o paciente começa a fazer muito intenso, ele devagarinho, ele não aumenta assim, mas ele vai aumentando aos pouquinhos. Então, assim, é bem claro dizer que a atividade física mais intensa não é algo de risco, não é um grande problema, mas é pior do que aquele que faz uma atividade moderada, por exemplo. E tem estudos mostrando que a atividade de alta intensidade, triatlon, endurance, o paciente tem mais tendência a formar placas de aterosclerose, mas placas estáveis, elas não costumam estabilizar. Que interessante, né? Porque se vai muito... não, tô fazendo atividade física, tá tudo certo. E não é incomum a gente ver atletas, por exemplo, de futebol, tu vê aí o Renato Gaúcho, o Muricy Ramalho, terem problemas na parte elétrica do coração. E eu tenho pacientes de triatlon que o batimento cardíaco em repouso é 36, porque ele tem uma atividade simpática, que a gente chama muito intensa. E é normal a atividade física baixar o batimento, mas se é tão intensa, pode baixar demais, tu tem que ficar de olho. Então isso não é normal. O paciente está bem, mas tu tem que ficar de olho, né? Entendi. Outra dúvida, o sal, isso é meio óbvio, né? Mas assim, o sal quando a gente tem ali, tô com a pressão baixa, essas coisas assim, vou botar um sal embaixo da língua, essas coisas assim. Isso de fato faz elevar a pressão ou ele é mais um efeito placebo, digamos assim? Não, na verdade ele aumenta um pouco a pressão, então a gente não recomenda colocar sal embaixo da língua. Se a pressão baixou demais, se recomenda tu deitar e elevar os pés. Deitou, elevou os pés, já vai melhorar. Mas tu pode colocar um salzinho embaixo da língua ou comer algo salgado, porque qual é a função do sal?
o sal, ele chupa o líquido, ele atrai a umidade, né? Então, se tu Tá. pegar um copo com sal, deixar, por exemplo, aberto, ele vai ficar úmido. Isso no organismo é igual, o sal ele atrai a água. Então, se tu comer alguma coisa salgada, ele vai atrair o líquido, né, do intracelular para o extracelular e vai aumentar a tua pressão. Entendi. Tem algum caso da sua trajetória que te marcou muito? Deve ter vários, Deve ter certamente. vários. Uhum. Tem algum paciente em específico, assim, que lhe chamou muita atenção, que foi uma situação diferente? Olha, eu me envolvo muito, assim, com os pacientes, assim, são inúmeros, assim, eu tenho casos interessantes, por exemplo, uma família que tem, se eu não me engano, tem 9 irmãos e um faleceu, né, de infarto, e aí depois todos começaram a consultar. E dos 9, 8 consultam comigo. Então, assim, sempre vem os irmãos, né? Uhum. Então é muito interessante. E muitos deles trabalham em portaria, né? Ou do banco, são seguranças. Sim. Então, cada lugar que eu Cada vou, eu lugar vejo tá o irmão, assim. Então, isso é interessante, mas eu tenho pacientes também que já faleceram, que me marcaram muito, que eram pacientes graves, que teve uma paciente que até eu atendo o marido, né, dessa paciente, que ela passou em 8 médicos. Ele teve há pouco tempo no consultório comigo, olha, Ismael, eu tive em 8 médicos, aí depois, por que eu consultei contigo e levei ela para consultar contigo? Porque tu foi o único que olhou no meu olho, né? Olhou no olho dela. Cara, e na medicina eu acho que é muito importante essa conexão, a empatia. Não quer dizer que tu vai acertar sempre, mas tu tá junto com o paciente. Olha, vamos junto nessa, cara. Então, e hoje em dia eu vejo que na medicina falta um pouco essa empatia. Às vezes, vai consultar com o médico, já vamos operar teu joelho. Não, tá com uma dorzinha, já vamos tirar essa vesícula. Cara, calma, mas se fosse em ti, tu ia fazer? Se fosse na tua mãe? Calma, cara, vamos com calma. Hoje em dia a gente vê também, às vezes, quanto menos tu mexer, melhor, cara. O paciente está bem, se ele está com problema, vamos resolver. Mas se está tudo tranquilo, ele tem uma pedrinha na vesícula, não está dando problema, cara, para que tu vai mexer? Eu já vi tanta cirurgia complicar, né? Então, aquele velho ditado na medicina, primo non nocere, né? Primeiro, não fazer nada errado no paciente. Primeiro, não fazer nada nocivo. Esse é o primeiro mandamento. É muito que o senhor estava falando medicina. lá da faculdade, né? Você falou que já tinha mais esse envolvimento com o paciente, tudo assim. Hoje, como que o senhor lida assim, com a sua comunicação, não só com os pacientes? O senhor, nas redes sociais lá traz bastante conteúdo e tudo assim. Como que tu enxerga essa educação em saúde assim, hoje no teu trabalho ou até a sua vontade de que melhore assim num todo assim? Como que tu vê isso? Tu diz em rede social? Como, enfim, porque a gente está aqui, né, conversando sobre os principais pontos de o que pode interferir, que pode complicar, né, os principais sintomas, causas e tudo mais, né? O senhor trouxe o dado ali de que a cada 10, 5 está sobrepeso, né, e 1/4 ali sobre a obesidade. O senhor acredita e o senhor vive muito essa de intensificar essa educação em saúde nas suas redes, no seu trabalho? Como que é? Por que eu estou falando isso? Quando a gente estava conversando para fazer o podcast e tudo mais, né, como eu já falei, a minha mãe ela me falou muito do senhor, e aí ela me disse muito, cara, quando o senhor trouxe o relato do outro paciente, ele me explicou tudo. E isso faz muita diferença não só no tratamento, como no entusiasmo da melhora do paciente. Exato. Né? Hoje isso é algo primordial na sua comunicação? Eu acho fundamental. Até esse podcast eu acho muito importante, muito interessante, porque assim, não é justo a gente guardar para nós o conhecimento, não passar para os pacientes. A gente tem uma gama de conhecimento e claro, muitas vezes não é fácil, né? Muitos profissionais não têm esse tato de falar numa linguagem do paciente, transmitir isso, mas, por exemplo, esse podcast que tu traz profissionais e tentar passar essas informações de daqui a pouco, tá fazendo tudo errado em casa, não era assim, meu colesterol estava 300, mas eu não sinto nada, não vou tratar. Não é assim, então são pequenos detalhes que tu trazendo. E eu vejo a rede social, essa a ideia, assim, eu tenho muito feedback positivo dos meus pacientes. Todos, Ismael, olha teus vídeos, que legal que tu traz. Então, o meu objetivo, eu dedico um bom tempo da minha vida para produzir conteúdo no Instagram e eu não tenho nenhuma remuneração direta com isso. Não faço isso por dinheiro. Eu poderia estar só atendendo paciente, mas me traz uma satisfação pessoal muito grande saber que eu estou contribuindo, né, com o paciente.
ensinando e muitas vezes aprendendo também e muito mais, assim, na verdade é uma rede social, então uma rede de interação. Então eu acho que, e sinceramente assim, veio para ficar. Quem não está inserido nesse mundo não é de um dia para o outro, mas aos pouquinhos vai acabar ficando para trás, assim, né? É a vitrine, né? Hoje é o antigo cartão de visitas, muitas vezes também, né? E me diz uma coisa, onde o senhor se enxerga daqui a uns 5 anos, mais ou menos, assim? O senhor pretende ficar em Pelotas, estabelecer aqui, crescer aqui, ir para outros caminhos? Olha, eu trabalho bastante hoje, né? Talvez, não digo mais que eu gostaria, mas eu tenho 2 filhos pequenos, então basicamente eu me dedico ao trabalho e à família, né? Então, saio de casa, vou para casa, final de semana eu já não faço mais plantão, então eu me dedico integralmente aos meus filhos. Então eu penso talvez em reduzir um pouco o ritmo, né? Talvez aqui um período não atender muitos mais pacientes novos, permanecer com os meus pacientes já, e para sempre poder, porque assim, não tem como tu atender o paciente de maneira rápida, né? Tu tem que, então não adianta também estar sempre atendendo mais de 5 anos, acredito que esteja morando em Pelotas, mas talvez dedicando mais tempo aos meus filhos, podendo viajar mais com eles, almoçando em casa, né? Talvez tomando café da manhã em casa, porque hoje basicamente eu tomo café no carro, muitas vezes eu levo a minha marmita e almoço quase que na sinaleira ou chegando no prédio. Corrido. Então, e até tu falando aqui me lembrou uma história, né? Eu tenho um paciente em Pelotas que já fez transplante cardíaco, né? Um paciente. E aí teve um dia depois do transplante, isso já tinha ele feito o transplante cardíaco, já fazia aí 2 anos, estava muito bem, até hoje ele está super bem. E aí ele me ligou, Ismael, eu estou com falta de ar, tu consegue me atender? A maioria dos pacientes tem meu telefone. E eu, não, vamos lá então, marca, minha agenda começava às 2, né? Então vai 1h30 lá no consultório que eu vou te atender. E aí, saí do hospital, já estava com o almoço, né? Lá, eu levo mas eu normalmente chego no consultório e almoço lá na cozinha. E atrasado, aí parei na sinaleira, meio que comendo assim, né? Aquela comida e tal, engolindo basicamente. Aí cheguei lá e falei com ele assim, que bom conseguir te atender, meio corrido, né? Na sinaleira, que tal assim que. E aí ele, eu também era assim, cara. E olha onde é que eu tô agora. Transplante cardíaco, né? Então ele fazia exatamente a mesma coisa. Daí eu pensei, cara, olha só. Repensou toda a vida. Pensando, né, cara? Olha, eu também fazia isso, correria, onde é que fui parar, cara? Vê se vale a pena e tal. Então, as coisas que a gente pensa, né? Que às vezes o destino não, a situação te pega de calça curta. Cara, o consultório é um baita aprendizado, tipo, quando eu tô com a moral meio baixa, porque todo mundo tem altos e baixos, cara. Eu também tenho dias que eu não tô bem, tô indisposto, não quero ir na academia, mas levanto e vou. Então, cada história, assim, tem um paciente, cara, que ele tem 4 filhas, né? E ele era de Pelotas, ele foi para Florianópolis, ele era engenheiro, trabalhava numa empresa, tudo bem e tal. E aí tinha 2 filhas e a esposa engravidou. Ele queria ter um guri, tinha 2 filhas e queria ter um guri, tem gurizão, futebol e tal. E, a esposa engravidou de gêmeas. Cara, 4 gurias. E aí ele, a esposa gêmeas, e eu não lembro exatamente se foi na gestação ou se foi logo depois que ela descobriu uma neoplasia, né? Um câncer, não lembro se foi de mama ou o que foi. Cara, e isso começou a progredir, né? E ela veio a falecer. E o paciente ficou, ele, com 2 meninas pequenas, assim, mais 2 meninas um pouco maiores, morando longe da cidade dele. Cara, até ele falando que o patrão dele na época disse, volta para Pelotas, lá tu vai ter a família pelo menos, né, e tudo mais. Ele acabou aí se liberando, vindo para cá. E hoje é um cara bem sucedido, tem uma empresa, uma filha acho que até médica, outra é juiz, algo assim, né? E, cara, mas foi uma barra. Então, às vezes, quando tu tá ruim, tá com problema, eu penso, mas olha só o cara, assim, tu imagina isso. Sim. Então, assim, o consultório, eu gosto muito de fazer cateterismo, mas o consultório, para mim, cara, assim, eu gosto também. Eu não vou deixar de trabalhar, eu vou trabalhar, acredito que a vida toda. Assim. Mais. A gente até estava conversando esses dias, a gente estava fazendo... O que foi que a gente estava fazendo? Planos de investimento e parará, e aquela coisa assim, quando que a gente quer parar de trabalhar?
eu não quero parar isso. Pois é. Bom, podcast, tu vem aqui, conhece o pessoal, interage, cara. Isso é muito legal, cara. E é um aprendizado e tantos, assim. Eu acredito que eu vou, talvez, fazer um pouco mais mídia social. Assim, quem sabe ter um podcast, trazer informação, porque também é importante isso, né, sim. Fazer conteúdos online. Agora eu estou organizando, fazer um programa, né, de acompanhamento dos pacientes, porque eu vejo que muitos pacientes têm dificuldade em ter hábitos saudáveis. Tá. Cara, então assim, e eu vejo... Porque teoricamente, não todo eu acredito, mas a maioria dos seus pacientes que estão lá é porque não tiveram hábitos saudáveis. E sabem o que tem que fazer. Sabe Sim. que tem que caminhar 3 vezes, sabe que tem que comer fruta, vegetal, mas não consegue. Então assim, é um programa de acompanhamento para tentar mudar o estilo de vida. Então, claro, hoje em dia a gente tem um grande aliado que essas novas medicações, o Ozempic, o Mounjaro, mas sozinhas elas não resolvem. Então, elas resolvem com uma alimentação organizada, e não é nada assim extremamente complexo, e uma atividade física também organizada, que não é complexo. Só, claro, tem alguns detalhes. Tu tem que fazer um pouco mais de exercício de força, tem que fazer uma musculação umas 3 vezes por semana. A dieta, tu tem que priorizar um pouco mais as proteínas, algo simples. Mas com esse tripé da alimentação, da atividade física e com a medicação, a gente consegue trazer uma vida saudável para grande parte dos pacientes. E só que tu precisa do acompanhamento. Então, o meu propósito agora, nesse programa, é ter um programa de acompanhamento, onde os pacientes vão fazer parte de um grupo, né, de WhatsApp, um grupo de comunicação, onde vai estar eu como médico, vai ter uma nutricionista, né, e vai ter todo o pessoal da equipe orientando, estimulando, tirando dúvidas. E, cara, acompanhar esse paciente por 6 meses para fazer esse paciente realmente mudar a chave. Legal, extremamente então, necessário, né? Como o senhor falou, é muito... Ele já sabe o que ele precisa fazer, mas me arrisco a dizer que ele sabe, mas não tem certeza, talvez. Pode ser. Esse projeto seu já está executado? Já vai começar? Como é que está esse Na verdade, a gente está finalizando, né? E os primeiros pacientes eu já devo entrar em contato aí para a gente iniciar nas próximas semanas, né? Show, legal. Então, me diga uma coisa, essa questão das medicações, Mounjaro, Ozempic, né? Se popularizou muito. Como o senhor enxerga isso, assim? O senhor acredita que está utilizando só quem realmente precisa? Tem gente que nem precisa estar utilizando? Pois é, assim, não chega muito em mim essas pessoas que não precisam. Assim, o que a gente tem que ter em mente é que é uma medicação, tá? É um remédio como o outro. Então, assim... o seu principal fim é para o emagrecimento? O emagrecimento e a obesidade. É o tratamento da obesidade. Né? E também para diabetes, mas hoje em dia principalmente para obesidade. E é possível que pacientes que não estejam com obesidade estejam usando para fins estéticos. O que eu vejo é o seguinte, se é um paciente que já está com sobrepeso e tem problemas relacionados a isso, ele está com sobrepeso e está com gordura no fígado, ou está com a pressão alta, eu acho que está bem indicado, porque vai baixar o peso e vai equilibrar isso. Eu acho melhor usar a caneta do que, por exemplo, tomar um antihipertensivo, porque vai emagrecer e vai recuperar a saúde. Agora, se é uma mulher que já não é muito obesa, não tem nem sobrepeso direito e quer perder peso para o verão, aí já não acho bom, porque assim, é um remédio que tem efeito colateral, é uma medicação, então o risco é pequeno, mas tem risco, né? Que nem não vou tomar paracetamol se não está com dor. Então, eu acho que... E o tratamento da obesidade, ele é a longo prazo. Então, se essa paciente está usando para o verão, se ela parar, ela vai voltar para o peso platô dela, né? Entendi. Então, mas é possível que esteja, mas não chega muito em mim isso. E eu quero saber agora, Dr. Ismael, pessoa física. Se tu não fosse médico, o que tu seria? Tem algum outro área assim? Olha, eu acho que eu trabalharia com pessoas, assim. Eu gosto muito da nutrição. E hoje em dia eu tenho gostado muito da psicologia, cara, porque eu acho que eu sou um pouco nutricionista, um pouco psicólogo, assim, mas talvez eu fosse psicólogo porque o problema está na mente, né, cara? Tudo está na mente, cabeça é tudo, assim, então tu vê tanto para performar quanto para seja performar bem em atividade física, em termos financeiros, todo mundo tem 24 horas. Eu, tu, o Elon Musk, qual é a diferença? Ninguém é mais forte que o outro.
cara, é cabeça. Cabeça. Então, talvez essa parte de psicologia, se talvez fosse psicólogo. E se fosse mudar completamente, o que eu gostava muito é ser delegado da Polícia Federal. Delegado e tal, então sempre por muito das coisas corretas, investigação, acho que seria talvez isso aí. Que bem diferente. Bem diferente. Isso aí, é. E me diga uma coisa, nessa questão assim da psicologia e tudo, hoje o senhor trabalha com algum psicólogo, psiquiatra parceiro, indica, não? É uma necessidade comum dos seus pacientes? Olha, vou te dizer assim, eu estava até pensando outro dia, se tu me perguntar qual é o principal especialista que eu encaminho pacientes? É o gastro, é o neuro, é o endócrino, cara, é o psiquiatra. Porque eu trato muitos pacientes com ansiedade, depressão, angústia, mas tem pacientes que tu vê que estão refratários, assim, sabe? Então, hoje mesmo vou te dar um exemplo, tá? Paciente de 40 anos, bem sucedido, o cara tem dinheiro, normal, já tem diabetes há uns 6 anos, tá? Usa insulina, diabetes difícil controle, mas o que acontece? No final do dia, ele não consegue, ele vai lá e bebe uísque energético, tá? E aí ele acompanha com o endocrinologista já há algum tempo e veio consultar porque o coração está acelerando. Então, assim, claramente ele sabe o que tem que fazer, mas ele teve algumas dificuldades no colégio, então tu vê, revisando um pouco o histórico dele, é bem possível que ele tenha alguma questão psiquiátrica, assim, em relação a TDAH, algo assim, porque o álcool, assim como a comida, ele tem um efeito ansiolítico, ele acalma um pouco. Então, por que as pessoas bebem no final do dia? Para dar uma acalmada, cara. Então, assim, tem muita gente que não come nada o dia inteiro, mas no final do dia destrói a geladeira, porque, cara, tu meio que acalma. Não é por fome. Tem um paciente que janta, foi nutricionista. O nutricionista, ele coloca 1 quilo de comida de noite, mas mesmo assim depois tem que comer um doce, alguma coisa que é para dar uma acalmada, assim. Então, essa questão do alimento, do álcool, tem muito a ver com a questão psicológica. Então, esse paciente, eu encaminho para o psiquiatra. Então, ele já está com o endocrinologista, ele consultou comigo, a gente fez uma avaliação, e eu tenho uma conversa sincera, ele de igual para igual. Paty, olha, cara, tem um psiquiatra, cara, gente boa, jovem, atualizado, cara, eu acho que vale a pena consultar, cara, porque é onde a gente vai girar a chave. A gente vai entrar para ele com o Egov, que é o mesmo do Ozempic. Já falei com o endócrino nele, porque o Egov reduz a vontade de tomar álcool, né? E quando tu ingere álcool, tu ingere menos. Então, para ele vai ser importante isso. Mas eu acho que agora entrando com o Egov e ele consultando com o psiquiatra, eu acho que é a maneira de girar a chave. Pô, filho de 13 anos, cara. O cara com hemoglobina glicada de 14. Isso, para quem não conhece, é um açúcar que está girando a faixa de 350, 400, né? Então, ele precisa de alguém ajudando. Assim, Sim. Né? E trazendo essa questão da bebida alcoólica novamente, assim, tem alguma delas, cerveja, uísque, vodka, essas coisas assim, que ela é mais prejudicial, assim, a questão cardiovascular? Não? Assim, ou o álcool como um todo? Não, o menos prejudicial é o vinho, até porque tu costuma beber menos. Mais prejudicial, a cerveja, ela acaba sendo muito calórica, né? Que aí acaba entrando para outra questão. Mas não que tenha uma específica, assim. E o que realmente não é bom, que eu vejo muito paciente fazer, é bebida destilada com energético, porque o energético ele também tem um efeito de estimulante, né? Então, gerar taquicardia. Esse paciente, inclusive, no final do dia, ele toma uísque com energético. Sim. E ele tem palpitação, então tu vê, ele tá jogando gasolina na fogueira, assim, né? Sim. Tu vê só, né, tia? Mas é muito como o senhor falou, né? A pessoa ali é bem sucedida e tudo, assim, e muitas vezes a gente acaba, né, no popularzão, assim, achando que, a pessoa que tá estabilizada, assim, não tem questões, não tem né? problema. Não tem problemas e tudo, assim, né? E hoje, essa parte psicológica, assim, né? O senhor trouxe que desde o começo o senhor já tinha esse viés mais de comunicar, de conversar com o paciente, assim. Teve algum momento da sua trajetória profissional que o senhor precisou se especializar mais nisso ou foi muito natural? Não, acho que foi natural. Foi natural, assim, acho que desde o início eu sempre sentia essa ânsia dos pacientes por falar, assim, por conversar. A faculdade, eu tive um professor muito bom, assim, que é o Dr. Leonel Lerner, que ele, assim, ele é uma lenda na medicina.
E ele sempre enfatizou muito isso. Então, escuta o paciente. Então, as nossas aulas de anamnese, de entrevista com o paciente, duravam 1 hora. Então, isso sempre ficou na minha cabeça, assim, cara. Então, escutar o paciente, às vezes, claro, não basta tu escutar. Então, é importante tu escutar, mas também tu tem que ter boas condutas. Não basta tu só ser empático, né? Mas, então, tu sendo empático já é mesmo meio caminho andado. Então, eu sempre tive muito isso. Sempre tentei buscar cursos, questão da morte, né? Como é que o paciente lida com a morte, como é que a gente vai lidar com isso. Por sempre, na faculdade, na medicina interna, fazia plantão em UTI, então tinha muita questão da morte, falar com os familiares, então até para poder entender e abordar melhor. Né? Eu acho que sempre o que me guiou muito foi a empatia, cara. Foi me colocar no lugar do outro. Assim, acho que, eu vou dar uma notícia ruim, como é que eu vou falar para ele, esse paciente? Eu não consigo ir lá, falar, fechar a porta e sair. Então, né, acho que a empatia que me guiou assim, a buscar essas especializações. Legal. E me diga uma coisa, assim, sei que o senhor é profissional da área e tudo, mas só para a gente querer entender a sua visão. Como o senhor imagina? O senhor falou que antigamente a gente tinha muito a questão das pessoas que fumavam muito, né? Hoje em dia é mais a questão da obesidade. O senhor acredita que no popular, pegando o Brasil, problemas cardiovasculares serão cada vez mais comuns ou menos? Eu acredito em mais comuns. Acho que sim, porque a sociedade, ela tá assim, hoje em dia, se a gente for fazer um panorama geral da sociedade, a nossa sociedade é estressada, extremamente estressada. Se nós acabar o podcast, olhar o celular, cada um de nós vai ter umas 20 mensagens de WhatsApp. Isso é uma demanda. Então, isso é estressante, é ansiogênico. Acaba fazendo a gente comer mais, a gente dormir pior, né? Por mais que a gente tenha esse tratamento excelente para a obesidade, como o Mounjaro, o Wegovy, são caros, né? Então nem pouca parte da população está disponível. E por outro lado, os alimentos são hiperpalatáveis, que são muito saborosos e hipercalóricos. Então, hoje em dia, não é por nada que a logomarca do bis é impossível comer um só, porque não tem quem consegue comer um bis, ele é muito saboroso. Então, e existe até E cada vez ele está menor para justamente... E existe um termo na indústria alimentícia que se chama Bliss Point. Bliss Point seria o auge, o ponto máximo de prazer. Então, seria o ponto ideal em que a indústria consegue deixar aquele alimento extremamente saboroso e não enjoativo. Né? Que é, por exemplo, tu vê a Coca-Cola. Coca-Cola, se tu vai beber, tu toma, sempre quer um pouquinho mais. E, apesar de estar cheio de açúcar. Então, tem o açúcar, mas tem o gás. Então, isso é o Bliss Point. Então, acaba... Claro, tem a indústria farmacêutica também, que é muito rica, muito poderosa. Né? Então, eu penso que todos esses fatores eles não estão pensando na saúde do paciente, né? O dono da Coca-Cola não está pensando em a saúde do paciente, ele está pensando em faturar, né? Então, quanto mais vender Coca-Cola, melhor. Tanto é que agora tem saído alguns estudos em relação à Coca Diet, né? Mostrando que o adoçante não faz bem. Mas até pouco tempo atrás eu vi pesquisas mostrando que ela estava sendo tão vendida como era a Coca antes. Então, eu vi que ultrapassou até, teve um período que ultrapassou. Tu vê que o refrigerante continua sendo igual, mas a Coca Diet... Aí um tempo atrás tinham propagandas com atletas tomando Coca Diet. Cara, e eu muito tempo tomei Coca Diet, hoje em dia eu tirei, é só Coca, é só água. Então, tu vê que, cara, a indústria não é fácil, ela tem muito mecanismo, assim, Então, eu penso que por causa disso vai seguir prevalente. Os remédios estão melhorando, mas as doenças também, né? E por isso, eu penso que essa área da medicina que trata qualidade de vida, envelhecimento saudável, está crescendo cada vez mais. A população está buscando isso, ela está se dando conta. Então ela está vendo, ela viu o teu podcast, olha o que o Ismael falou, polifarmácia, todo mundo tomando remédio. Cara, vou tentar buscar, tem como, vou falar com o Ismael, então daqui a pouco vou ver como é que é esse programa dele, fazer exercício e tal, vai ter alguém me guiando. Então eu penso que a população está se orientando, mas isso é uma minoria, né? Se a gente for pensar o grosso, né, cara, a grande parte da população tem dificuldade, assim, né? Então... O senhor diria que a cardiologia, né, para quem está na medicina, é uma área promissora? Promissora total, assim. Hoje em dia todo mundo vai precisar de um cardiologista, as pessoas querem viver muito.
E qual é a principal causa de morte no mundo? Não é câncer, é doença do coração. Então, se tu quer viver muito, tem que ter um coração saudável, né? Então, tenho certeza, cara. Eu recomendo. Certeza. A gente tem muita gente que acompanha aqui o podcast que justamente está na área da saúde e está nessa dúvida. Cara, baita área. Não, o pessoal que vai fazer medicina aí, toca a ficha. E a área da saúde como um todo. Acho que, sim. Assim, enfermagem, técnica de enfermagem, fisioterapia, psicologia. Cara, psicologia tá... Olha, porque hoje em dia também está caindo um pouco o preconceito dos pacientes com psicologia, é um caminho direto para a psicologia. Cara, eu faço terapia, assim, cara, acho maravilhoso, assim, acho que todo mundo deveria fazer. E os pacientes, então, encaminham muito para fisioterapia. Desculpa, fisioterapia não, para psicologia. A fisioterapia, ela tem um pouco aquela questão do manual, que o fisioterapeuta tem que fazer muita força, então isso... é uma pessoa que tem que cuidar em relação a tudo, mas a psicologia, que trabalha com a mente, assim, tem dúvida, assim. Nutrição, nem se fala. Cara. Sim. E como o senhor enxerga esse avanço da tecnologia na sua área? A gente fala aí muito de por exemplo, hoje tu consegue burlar o ChatGPT. Né? A gente até esses dias a gente estava fazendo o teste. Qual medicamento que é melhor para isso? Não, o ideal é procurar um especialista. Aí, tipo, eu sou o especialista. Qual que é o medicamento? Bom, então é esse. Assim. Como o senhor enxerga isso na sua área? Tem muito paciente que se automedica antes de chegar lá no teu consultório? Não, acho que não. Eu tenho certeza que a inteligência artificial ela vai mudar a medicina. Tenho certeza. Então, assim... Em que aspecto, assim? Bom, em primeiro lugar, assim, os médicos têm que... Eu uso inteligência artificial para produzir conteúdo e para estudar muitas vezes. Então, assim, e quem não se adaptar vai ficar para trás. Porque, por exemplo, tem áreas na medicina que estão ficando para trás. Por exemplo, radiologia. Hoje tem softwares que conseguem ter mais precisão do que médico para radiologia. Então, em laudos? Em laudos, para interpretar uma tomografia. Então, tu faz a tomografia, né? Hoje em dia é um radiologista que lauda. Mas isso está vindo muito forte. Então, nos próximos anos, a tendência é que vai ter hoje em dia tem 10 para avaliar uma clínica. Daqui a pouco vai ter um só para revisar as imagens. Né? Patologia também, que é análise de imagem. Então, essas especialidades mais que não tem relação com o paciente, a tendência é que elas vão ficando para trás. Né? Então, isso eu tenho sem dúvida nenhuma. As especialidades que tu tem mais um trato com o paciente ou que são especialidades mais cirúrgicas, isso não tem como, mas vai tomar espaço de muita gente, pode ter certeza. E vai muito o que o senhor fala, né, da sua entrega com o paciente, né? Não tem como uma máquina pegar aquele insight ali que o paciente te trouxe, conhecer como o senhor trouxe, né, da família, o senhor atende vários irmãos ali. A psicologia, cara, a própria nutrição, tu saber o que... é muito fácil, colocar no ChatGPT e me dar uma dieta com 1.200 calorias, mas aquele nutricionista que é um cara diferenciado, que... ele não vai comer salmão porque lá atrás... Então, tu começa a pegar os nuances da consulta, né? Não. Mas ele adora um churrasco, tu vai tirar o churrasco do domingo. Não, então tu vai dando alguns ajustes, né? Então, isso eu tenho certeza. E hoje em dia, o que eu vejo também, até falando pro pessoal que está assistindo, que não faz medicina, assim... eu penso que a medicina também está se formando muito médico. Então, a medicina era uma área muito almejada na minha época. Hoje em dia, eu não vejo os próximos anos que o profissional vai estar financeiramente ganhando muito mais que os outros. Hoje em dia, tem muito colega meu que atende só convênio, né? Então, convênio, muitas vezes paga R$80, R$90 a consulta. E se for fazer uma consulta com um psicólogo ou nutricionista, em Pelotas, talvez vai pagar R$200, R$300, R$350. Então, hoje em dia, tu ser bom, talvez tu vai ganhar mais que médico, né? Se tu for um bom nutricionista, um bom psicólogo, né? E o senhor diz isso por se formar muitos médicos e não poucos se destacarem? Por se formar muito médico. Eu acho que 2 fatores. Um é por se formar muito médico. Então, a gente viu um boom de escolas de medicina. Né? Praticamente, hoje a escola de medicina é um mercado muito grande para as faculdades. Então, uma universidade que consegue uma faculdade de medicina, lá, cara, é R$10 mil por mês, por vezes 70, né? Então, todo mês aí, 700 mil, isso aí é toda a faculdade quer, toda a faculdade. E eu conheço donos de universidades, assim, que tem reuniões que quando alguém consegue, ele solta fogo de artifício. Então, todo mundo quer uma faculdade de medicina hoje, todo dono de universidade. Então, está formando muito médico. E outra questão são os planos de saúde, né? Então, os planos de saúde também... foram um grande problema, é um grande problema para os médicos, porque os médicos que não conseguem atender para se diferenciar,
atender pacientes particulares, eles acabam atendendo convênio, e o convênio, como tem muito médico, vai baixando o valor. Então cada vez menos. E ao ponto que outros especialidades, nutricionista, psicólogo, não tem plano de saúde, né? Então acho que por isso que a balança está mudando. Um grande ponto. Ponto. Nunca tinha ouvido ninguém falar assim, né? Mas tem toda a lógica, né, por trás. E doutor, mais uma vez, como que funciona a sua consulta, de fato? Como que eu te acho? Qual o acompanhamento que eu espero quando chegar no seu consultório? Me fala um pouquinho. Bom, então, o meu consultório, hoje eu não atendo mais convênio, né? Mas o paciente ele vai ter um atendimento diferenciado, ele vai entrar em contato, ele me acha no Instagram, ismaelbassani.cardio. Se colocar na internet também, ele vai me achar no Google, Ismael Bassani. Pode olhar as avaliações, a gente está com mais de 100 avaliações e acredito que todas 5 estrelas. Legal. Então, graças a Deus, assim, eu tenho esse bom feedback dos pacientes. Então, lá vai estar o telefone, vai agendar com a secretária. Sempre vai ter o horário marcado, uma consulta tranquila, né? Os pacientes que fazem a primeira consulta, que têm um foco em perda de peso, eu já incluo uma bioimpedância para poder acompanhar. Legal. O eletrocardiograma também eu faço em todos os pacientes, eu mesmo faço. Então, hoje mesmo eu fiz um eletrocardiograma que na hora eu vi que a paciente fez arritmia, eu fiquei observando mais tempo. Então, é diferente esse contato próximo com o paciente. E eu atendo aqui em Pelotas, também faço consulta online, mas no edifício Eurosmart, número 79, sala 109. Legal. E o projeto ali daquele acompanhamento mais integral, logo mais a gente já está... Isso, logo mais então vou estar entrando em contato primeiro com alguns pacientes meus, assim, para a gente poder ter essa validação, né? Mas depois provavelmente a gente vai divulgar nas redes sociais esse programa de saúde e emagrecimento com foco em melhora da qualidade de vida, pensando em longevidade, trazendo coisas relacionadas com a ciência, sem picaretagem, para que o paciente possa ter saúde e qualidade de vida. Porque assim, eu atendo todo dia também pacientes longevos, 80, 90 anos. Então eu sei o que a ciência faz e o que os pacientes fazem para ver bem. Então, assim eu vou conseguir passar e ficar em cima dos meus pacientes para que eles façam isso. Show, muito legal. Doutor, muito obrigado. Foi um papo muito enriquecedor. O senhor falou do podcast aqui, cara, para mim é muito legal fazer porque é muito aprendizado. Assim. Eu sou da área da saúde, mas de outra área, se complementa, óbvio, mas eu tiro muitas dúvidas. Eu trago muitas dúvidas aqui do popular, mas eu tiro muitas dúvidas. Então, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Já tinha ouvido falar muito bem de ti. E parabéns, acho que esse programa novo também, né? Ele tem como o senhor trouxe agora no final, o senhor já sabe o que funciona, o que melhora, o que dá certo. Então, não só do seu conhecimento técnico, assim como acompanhando. Assim. Então, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa e por ter topado. Agradecer. Eu que agradeço, aqui. Adorei, cara. Tu também desenvolve super bem, assim, sucesso e... Cara, quando vier para Pelotas, sou sempre parceiro de estar junto. Vamos marcar agora a temporada 2026, a gente já faz outro já. Legal, muito bom. Gente, muito obrigado pelo acompanhar mais um podcast aqui, JalecoCast. Novamente, QR Code na tela, SS Seguros para doenças graves, esses imprevistos que podem, né, acontecer. Então é bom estar muito bem assegurado. Entre em contato com eles, SS Seguros, nossa parceira. E mais uma vez, doutor, obrigado e até mais, gente. Valeu. Valeu, obrigadão. Um abraço.